aqui mais uma vez o quadro Te Desejo Vida. Marúcia de Deus já chegou por aqui para iluminar nossa semana, nossa segunda-feira, trazendo mais uma reflexão para você que está nos ouvindo através das ondas do rádio. Bom dia, Maru! Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Cidade FM. Bom dia a quem me assiste pelo Instagram. Conhece-te Divino, o pessoal da rádio que não me vê, mas me ouve, também pode acessar, seguir o perfil Conhece-te Divino, tem muito material bom por lá, também no YouTube. Estamos também contribuindo para a expansão da consciência, essa ampliação da consciência humana. Sim, verdade. Ricardo? Então é um prazer enorme estar aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira abençoada. A gente está pagando, né, Ricardo? Esse débito com a segunda-feira, para começarmos com, eu vou dizer até com os dois pés, com o direito e com o esquerdo, inteiro, para uma semana abençoada, para a gente construir aqui uma vida próspera, né, Ricardo? Verdade. Então com isso, bom dia! Bom dia. Mais uma vez, nós agradecemos Marúcia pela boa vontade que ela tem de vir aqui sempre, toda segunda-feira, de maneira voluntária, prestar esse trabalho bacana aqui no rádio para você estar nos ouvindo e acompanhando. Marúcia, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar de um fenômeno global que é observado apenas na espécie humana, que chama-se a pressa, a pressão, que é um fenômeno na mente humana que nos acelera a tal ponto de não nos permitir que a humanidade cresça em consciência, de si mesma inclusive. Vamos falar sobre a pressa. É uma coisa muito interessante, porque hoje a gente vê, principalmente nos grandes centros, onde a correria é muito grande, as pessoas sempre muito apressadas, e como diz a pressa, é inimiga da perfeição. Vamos falar então vamos desenrolar o tema de hoje, Maru, é com você. Vamos desenrolar. Então, Ricardo, eu busco o conhecimento, mas não para apenas ter conhecimento, mas para me aproximar do Deus que eu não acredito mais em Deus. Eu sei Deus, eu vivo Deus. Então não é mais uma questão de crença na minha vida. Então esse conhecimento que eu busco é para me tornar cada vez mais íntima de Deus. Certo? Cada vez mais próxima. Então mais próxima, mais íntima, mais compreensiva, mais serva dele. Serva em que sentido? Em poder contribuir com a harmonia, lembra a história dos índios? Com a minha harmonia para o todo, para o divino. E eu percebi que a famigerada pressa, ela é uma inimiga do divino, é uma inimiga de Deus, é uma crença que nos colocaram para que nós nos afastemos dele e dos ciclos. Eu estudo astrologia, eu estudo os mitos, e eu percebi que, por exemplo, os astros, a lua, o sol, os planetas, o nosso planeta, ele gira com a mesma velocidade. Desde quando foi criado, a gente está girando, Desde quando a gente tem capacidade de perceber o tempo continua o mesmo. Sim. Porém, a nossa percepção, ou seja, a consciência que percebe o tempo, ela observa uma aceleração muito longa. Tanto é que nós não temos paciência, a grande maioria dos humanos não tem paciência, inclusive com os idosos, com as crianças, que é justamente o início e o fim. Se eu não tenho paciência com o início da vida e com o fim da vida, eu vou dar um exemplo a vocês. Quando uma criança começa a chorar, poucos são aqueles que compreendem que há tempo para chorar. Quando alguém começa a expressar uma felicidade genuína, se estender por um tempo a mais, as pessoas também não toleram. Os áudios no WhatsApp são ouvidos na velocidade 2 e há quem pense em aumentar essa velocidade. E na natureza não existe isso. Verdade. Não existe isso. É verdade. O sol nasce naquele horário, você querendo ou não. A natureza se impõe. E quando a gente vai contra os ciclos, quando a gente vai apressando as coisas, nós temos o que é chamado de trauma.
Esse final de semana eu recebi um presente divino, que foi participar de uma espécie de microformação, vamos colocar assim, um apanhado sobre o que é trauma. E eu são vários conceitos para o que é trauma. Eu estou me especializando nisso porque a gente está observando uma crescente de pessoas traumatizadas, seja pela pandemia, seja pelos esses eventos catastróficos naturais. Então as pessoas estão vivendo a violência nas cidades, essa loucura dessa aceleração está causando trauma. E um dos conceitos de trauma que eu aprendi foi que trauma é o resultado de ações, consequências, precoces. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, um estupro de vulnerável, eu tenho um trauma. Não que seja só um vulnerável, mas algo que é abrupto, que é rápido, que é inesperado, e causa trauma. Sim. E esse conceito eu fiquei pensando, então essa pressa que nós vivemos para, terminar as coisas, resolver as coisas, é traumático. Só que esse trauma, ele se estende em nível mundial. Então a humanidade precisa olhar que pressa é essa que ela busca e para ir para onde. Porque hoje nós temos tantos recursos no planeta para inúmeras informações inúmeras. E eu pergunto, nós melhoramos como humanidade? Então a humanidade precisa parar, respeitar os ciclos para poder a gente ter tempo de se curar. Antes de chegarmos a uma catástrofe anunciada por tantos livros sagrados, por todas as culturas, elas falam desse período em que eu creio que estamos vivendo, que é um período de dificuldades que parece que são impostas por Deus, mas não é bem assim. Assistindo a live da professora Lúcia Helena Galvão Maia, de Nova Acrópole, esse domingo, que também foi outro presente, ela deu um exemplo para responder aquela pergunta, Ricardo, que eu acho que nós nos fazemos. Se Deus é tão bom, tão maravilhoso, por que é que Ele permite que nós soframos tanto? Por que é que Ele permite essas catástrofes registradas, guerras, injustiças registradas na história humana? Certo? Sim. Lembro a você que está me ouvindo, que está me vendo, que eu falei que eu não acredito em Deus. Eu vivo Deus. E eu sei. E eu também fazia essa pergunta. Deus, tu me ama tanto, eu te amo tanto. Por que que meus olhos humanos veem em mim, na minha humanidade, tanto sofrimento? Esse sofrimento dói demais. Esse sofrimento é terrível. É por que que isso acontece? Por que que o irmão meu tem que passar por uma amputação? Por que que minha mãe tem que passar por um... Sabe, a gente fica perguntando, principalmente com as pessoas próximas. Qual a necessidade desse sofrimento? Qual a necessidade desse sofrimento? A professora Lúcia Helena deu um exemplo tão bobo, mas tão educativo. Imagina, ela contou a seguinte história, Ricardo, que ela também se fazia essa pergunta e ela fez a pergunta para Deus. Deus, por que é que isso acontece? Aí ela estava na casa dela e a cachorrinha dela, ela disse que a cachorrinha ensinou para ela, para você ver como não precisa de estudar, de ser culto, sob o ponto de vista de conhecimento, não precisa. Qualquer ser humano vai entender o que eu vou falar agora, pelo exemplo da cachorrinha da professora Lúcia Helena. Então, o que foi que ela relatou na live dela de ontem, que eu assisti ontem? Ela relatou que a cachorrinha estava esbagaçando tudo. Pegou o cabo de vassoura e estava fazendo a maior bagunça. A professora Lúcia Helena, com aquela vontade de dar um chacoalhão na cachorra, disse, quer saber? Eu só vou tirar a vassoura e vou colocar no lugar. Então tirou o que estava próximo da cachorrinha, para que ela não fizesse mais aquela bagunça toda, e a cachorrinha ficou assim, como quem diz, mas por que que ela faz isso comigo? O que é que tem? Só uma vassoura para eu brincar? Aí ela disse, agora eu entendi. Assim somos nós. Deus prepara algo para que a gente pare com a nossa inconsciência, para que a gente comece a se amar, a respeitar a natureza, enfim, é da mesma forma. E a gente não tem consciência o suficiente para compreender que existe uma ordem divina, que a gente não pode quebrar essa ordem divina.
Entende? Que nossas ações ainda são inconsequentes. Imagina uma criança que inventou de colocar o dedo na tomada. Ela não entende o que é energia, ela não entende o que é choque. Então, os pais vão lá e retiram, colocam aquele tapumezinho na tomada. E a criança olha para aquilo, mas por que eu não posso colocar o dedo lá? Até ela ter consciência, que é o que está acontecendo com a humanidade, até nós termos consciência de quem realmente nós somos e o universo ao qual nós estamos inseridos, vivendo, nós precisamos de algumas circunstâncias para nos poupar e para que a gente possa aprender. Como uma criança, em algumas meditações, Ricardo, quando eu fecho os olhos e eu digo assim, eu estou aqui, pronta. Sabe como é que Deus, eu estou aqui, trabalha em mim, trabalha nessa consciência. Às vezes eu ouço, criança, apenas respire, nada a fazer, só relaxar. E é justamente nesses períodos em que eu paro, aparentemente paro, e diminuo o ritmo, é que eu posso experienciar uma expansão, uma ampliação da consciência do que eu sou perante a humanidade, uma célula. Do que essa humanidade é perante o universo, apenas um circuito na mente eterna. E aí eu acalmo porque eu não tenho que fazer nada na pressa. Entende? Não tem nada de novo nesse mundo. Não tem. Aí eu digo, então sou eu que estou contrária aos ritmos. Não é exigido que a gente tenha conhecimento do dia para a noite. Não é exigido isso de nós. O que é exigido é que a gente persista sem pausa, né, com poucas pausas e sem pressa. Lembra que eu falei aqui também sobre a pausa? Sim. Pausar é necessário, mas continuar o movimento também, só que um movimento sem pressa. Porque, do contrário, os traumas, que é tudo aquilo que acontece de forma antes do tempo, com muita pressa, não é assim que acontecem os acidentes de trânsito? Geralmente são excesso de velocidade. Sim. Eu tenho que olhar isso na minha vida. Você acha que quando a gente recebe multa de excesso de velocidade, é o quê? Imagina, da mesma forma, Deus não trabalha a gente, como o caso da cachorrinha da professora Lucelena. Uma multa de trânsito por excesso de velocidade, ela quer realmente só te punir? Sejamos francos que não. Os acidentes mais traumáticos são causados por quê, Ricardo? Excesso de velocidade. E excesso de velocidade é o quê? Para o conceito de trauma. É aquilo que ocasiona o trauma. Então, se a gente pegar o trânsito, as regras de trânsito, elas existem assim como Deus fez as regras do mundo. Todo mundo pode trafegar em segurança desde que obedeça as regras. Ocorre que o ser humano, devido a essa característica do ego, não consegue ver sentido nas regras, porque ele só vê a si mesmo e ainda vê mal. Então ele acredita que ele pode tudo, que é que tem ele beber e dirigir, que é que tem ele ficar a 160 por hora, se não tem ninguém na pista. Ele não entende que existem eventos incertos, futuros, e que você pode ser o causador. E que nesse sistema que nós vivemos, causa e efeito não é algo que você pode recorrer. Causa e efeito é uma lei, ela ocorre para todos neste plano. Entende? Então não tem essa história, eu vou aqui andar 160 e eu vou recorrer. Hoje tem a câmera te filmando, você estava 160, você vai recorrer do quê? E assim, antigamente não tinha as câmeras. Mas quando se trata de expansão da consciência, tudo, absolutamente tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você faz é registrado no grande HD cósmico, para que a lei contábil deste plano seja exata. Percebe? Marúcia, quer dizer então que se eu roubei, vão me roubar. Não necessariamente.
Por exemplo, você colocou o dedo na tomada, não necessariamente você vai levar um choque, mas você vai ser impedido. Então, esse impedimento é uma consequência da sua ação inconsequente. Porque o todo, como nos ensina Hélio Couto, e eu gosto sempre de honrá-los, porque se tem uma coisa que eu não sou é autodidata. Tudo aqui que eu falo a vocês é fruto de conhecimento que eu busquei e que veio amorosamente, generosamente de outros, que beberam de outras fontes. Então aqui eu honro a ancestralidade dizendo a vocês, não sou autodidata porque leio livros, até porque os livros são escritos por outras pessoas que beberam de outras fontes. Então, se hoje eu posso chegar aqui e falar com vocês sobre pressa, é porque outros trouxeram para nós o conhecimento, que é da humanidade. Entende? Então é com esse propósito que eu venho falar sobre pressa. Que a pressa, ela literalmente te coloca numa situação traumática. Não tem como, Ricardo, nós falarmos do divino, do nosso crescimento, se nós não tivermos tempo e profundidade. Nós ainda não conhecemos o fundo dos oceanos. Por quê? Porque é preciso fôlego de instrumento para aguentar a pressão de poder descer nos abismos de nós mesmos. Não tem como você descer em 5 segundos, em um vídeo de 10 minutos, de 5 minutos. Se você quer realmente crescer enquanto ser humano e contribuir, você vai precisar parar, olhar as belezas da vida através da natureza e aprender com elas. Só quem planta sabe a alegria e o período entre o que planta e o que colhe. O quanto que é necessário, e isso não é feito na pressa. Isso é feito no dia a dia, sem pausa, poucas pausas e muita calma. Não para, é um ritmo. Tá, tique, tac, tique, tac. Não é tique, tac, 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 não é assim. É tique, tac, tique, tac. O tempo não para, mas ele não acelera. Você é que se acelera, querendo ganhar tempo. É verdade. Ganhar tempo? Sinto muito. Recentemente eu completei 46 anos, eu ia dizer 29. Eu completei 46 anos. E aí então eu pensei, cara, eu tô comemorando o que eu ganhei ou eu tô constatando o que já foi? Eu estou contabilizando o que foi, meu povo. Entendeu? Então, todo dia vivido é um dia contabilizado a menos. Não sejamos ignorantes na matemática. Se eu não ganhei 46 anos, eu já usufruí, já foi. Digamos que a vida seja um bolo, e esse bolo tenha 100 fatias, eu já comi 46. Entendeu? Sim. E sejamos francos, quanto mais tempo um bolo fica exposto ao tempo, né, digamos assim, que com 80 anos não é provável que eu esteja tão... Não é provável, mas eu peço que sim, né? Uhum. Todos nós queremos... Essa força da vida é interessante, né, Ricardo? É. Porque se a gente pensa, uma pessoa de 80 anos, 90 anos, e a gente sabe que se viver, chegaremos lá, a gente quer viver e viver muito bem. Mas sejamos francos, que não é todo idoso com 90, 100 anos que tá todo serelepe, pulando, brincando, com muito movimento. Ele já vai estar um pouquinho mais... Devagar. E aí, você tem mente e compaixão por você devagar? Eu, Marúcia, será que já consigo ter a compaixão de aguardar a Marúcia devagar? Sem pressa? Alguém que a sabedoria chega e mostra, calma, vá devagar. Professora Lucelena também ensina nas suas palestras que indo devagar, sem pausa, sem pressa, né? Indo devagar, com perseverança e constância, você pode inclusive ter o tempo e o discernimento e a sabedoria de corrigir rotas equivocadas. Ela diz, se você está indo por um caminho ruim, é melhor que você vá, sabe, na maciota, como dizem. Porque aí você, caramba, eu tô indo pro abismo. Opa, deixa eu voltar.
Agora, se você vai igual o Papaléguas, os jovens que me perdoem, mas os desenhos da nossa época eram muito legal, né? É verdade. Então tinha o Papaléguas, ele corria. Então é melhor que você não vá como o Papaléguas, certo? E é isso, pessoal. Esse é a minha reflexão que eu faço na minha vida, até para falar. Eu estou buscando mais, como chama? Falar de uma forma mais articulada, para que os sons sejam emitidos de forma mais inteligível. Porque muitas das vezes, no afã de se achar inteligente, você acredita que falando rápido você expressa essa qualidade. E os grandes sábios da humanidade falavam de forma compassiva para poder expressar compaixão para aqueles que não compreendem ainda a consciência humana. Entendeu? Sim. Então, tô disposta a deixar que esse espaço de simplesmente ser seja purificado dessa crença de que rápido é bom. Até porque, como diz aquele velho ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição, não é? A pressa é inimiga da perfeição. Sim. E essa aceleração que as pessoas têm acaba, de uma certa maneira, também trazendo problemas, como você citou aí, problemas emocionais. As pessoas acabam entrando numa ansiedade muito grande, né? Hoje nós temos uma quantidade de pessoas muito ansiosas, né? Que essa aceleração do que está por vir, né? Do que ainda não aconteceu, é uma maneira que as pessoas encontram de, digamos assim, mudar, né? Querer mudar o processo do tempo, né? Querer acelerar, querer antecipar as coisas, o que vem causando uma certa ansiedade e, por consequência disso, depois uma depressão na vida das pessoas. Exatamente. Pois é, minha gente, esse é o quadro Te Desejo Vida, com Marúcia de Deus, hoje falando aqui conosco sobre essa questão da gente saber utilizar o tempo, né, como ele é. Não está correndo para ganhar tempo, né, porque o correr para ganhar tempo às vezes traz consequências das quais a gente não irá ter mais tempo para recuperar, não é, Marúcia? Exatamente. Acho que toda vítima, né, como o caso Ricardo também aqui do acidente, sabe que essa pressa, que essa velocidade, que essa imprudência, ela causa consequências irreversíveis muitas das vezes, isso é fato. Outro assunto que coaduna com esse, que faz link com esse, é assim, as pessoas, elas querem pressa para poder resolver algo. Porém, essa pressa, ela faz o que no teu sistema? Ela te desestrutura. Por quê? Porque você começa a cobrar dos outros pressa. Se eu cobro, eu gero dívida. Eu gero não aceitação. E eu começo a experimentar os desdobramentos da pressa. Que é não aceitar o tempo que o outro necessita para poder gerar a si mesmo. Por exemplo, o tempo de um milho, quando a gente planta um carocinho de milho, né, uma sementinha de milho, é um. O tempo de uma mangueira é outro. Se eu tenho pressa constante, se eu me cobro, se eu fico com um chicote, vamos, rápido, rápido, vamos logo, você tem que isso, você tem que aquilo, porque tem um mecanismo na mente humana que fica te cobrando de algo que você não deve. E você tem que começar a chegar para essa voz interna que fica te acelerando e dizer para ela, eu não te devo nada. Deus não me deve nada, Deus manda o sol na hora certa. Entendeu? A mangueira vai nascer, vai crescer e vai frutificar no tempo certo. E como é que eu sei que eu estou no tempo certo da humanidade? Quando eu posso estar no momento presente, observando, aqui eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu estou sentindo minha mão tocando na mesa, se eu sinto o meu aparelho vocal emitindo os sons aqui e agora, se eu percebo o meu corpo, a minha roupa,
a luz, a voz do Ricardo, a Thaís me filmando, a temperatura desse ar-condicionado que está aqui, graças a Deus. Se eu consigo estar com os 5 sentidos aqui e agora e estar em paz com tudo isso, observando, sendo a testemunha de tudo que ocorre aqui, eu estou no tempo certo para mim. Olha isso. O tempo certo para a humanidade é aquele que te permite observar full time, aqui e agora, o que ocorre com a tua respiração, o que ocorre com a tua temperatura, com a tua visão, com as cores. Se você consegue observar os sentimentos, o aceleramento ou desaceleramento cardíaco. E ainda assim conseguir observar, decidir, resolver aquilo que te é requerido no trabalho, na família, no relacionamento, no trato com as suas emoções, sentimentos, com você mesmo. Então, eu tenho certeza que muitas das vezes você está lavando a louça e pensando na conta para pagar. Então, o teu tempo está errado. Eu tenho certeza que às vezes você está com o seu relacionamento pensando no ex. Tá errado. Eu tenho certeza que às vezes você está no trabalho, chegou para trabalhar e já está pensando na hora de ir embora. Eu tenho certeza que muitos de nós chegamos à segunda já esperando a sexta. Isso é o que mais tem. Esse tempo, meu amigo, está errado. Temos a segunda-feira e ela só tem esse nome porque nós demos. Porque, na verdade, é mais um dia abençoado. Se amanhã alguém resolver que não é mais segunda-feira e todo mundo concordar, como foi o caso quando foi instituído o calendário gregoriano, tinha segunda-feira. Foi dado o nome para esse dia e a gente convencionou que era e assim ficou. E por incrível que pareça, como é o primeiro dia que a gente começa a trabalhar, a gente amaldiçoa. E o que é amaldiçoar a segunda-feira é falar mal dela. Tem gente que não gosta da palavra maldição. Maldizer. Então, se eu me amaldiçoo, dizendo que eu sou feia, que eu sou inadequada, eu estou me amaldiçoando. E tem um crítico interno te amaldiçoando, te acelerando. Vocês não pararam para pensar que esse crítico interno é todas aquelas criaturas medonhas que tem lá na Bíblia? Nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje, você não precisa de um espírito maligno fora, não. Tá tudo aí te atrapalhando dentro da tua mente, de você ser um ser inteiro, presente, divino, que você é. Não estou dizendo para você se tornar, não. Você é filho de Deus abençoado. É só esse monte de confusão que está te tirando tua realidade, de poder viver a bênção do aqui e do agora. Esse vislumbre que eu tive no sábado, Ricardo, sobre os traumas, veio para algo que os orientais já sabem, que tudo fica registrado no nosso corpo. Então, que essa aceleração do tempo vai causar dores aqui, ó, no trapézio, na cervical, vai causar dor de cabeça. De verdade, você que está me vendo, que está me ouvindo, seja bem franco, como é que tá essas suas costas? Como é que tá essa dor de cabeça, aquele monte de remédio que você toma? Como é que tá a tua digestão? Porque quando você come muito rápido, quanto tempo você leva para fazer a sua refeição? Mastiga rápido, digere, aí o corpo chega e fala assim, eu não vou ficar nisso não, eu vou digerir devagar. Aí o estômago vai lá e faz birra. O estômago não quer digerir rápido nada, e aí você começa a sentir azia, porque você comeu muito rápido, não teve tempo de gerar o suco gástrico necessário. Percebem o que eu estou dizendo, gente? Então, o trauma, ele é visível. Depois que traumatizou, quem é que vai dar a sirene? É o corpo. Traumatizou no sistema de tempo, espaço, pensamento e sentimento, o corpo sinaliza e diz, opa, não tá legal. Mas o que a gente faz? Mais uma vez a pressa dos paliativos que são analgésicos e que não curam essa loucura da pressa.
É uma verdadeira loucura. É a prece. Ela não faz sentido. Ela não é divina. É só você observar a natureza. Até uma chuva. Ela não cai do nada. Ela se forma primeiro. Entende? Há sinais para que haja tempo, para que a gente possa tomar ações. E ações sem pressa. É só você observar. E foi isso que eu estou apreciando desde o meu aniversário. Essa pressa que nos torna cada dia mais loucos, traumatizados, somatizados, doentes, demandando por serviços que muitas das vezes, remédios que só tratam da dor imediata. Não curam, enquanto que curar seria devagar, no tempo certo. Tanto é como diz aí, acho que é Eclesiastes, debaixo do firmamento há tempo para tudo. Para plantar, para colher, para nascer, para morrer. Então, respeitar esse tempo, né? Tempo. O convite de hoje é esse, a saber respeitar esse tempo, a gente saber fazer as coisas vivendo o tempo presente. E hoje, principalmente com a questão da rede social, a gente não está mais presente nos locais onde estamos fisicamente. Estamos ali, mas o sentido está em outro lugar, em outra conversa, com pressa, para resolver logo, né? E por aí vai. É igual essa questão de ter pressa. Eu sempre digo para minha filha, quando a gente está próximo, ela, não, pai, tem que ir, eu tenho que estudar. Eu digo, olha, um dia eu vou embora. E você vai sentir falta desse momento que você não viveu, não teve comigo e que saiu com pressa, né? A gente às vezes acaba fazendo isso, a pressa acaba depois deixando uma lacuna na vida da gente também. Não é, Maru? Exatamente. Essa lacuna, ela é uma palavra muito bonitinha para trauma mesmo. É uma pancada que a gente leva dessa velocidade. Inclusive, quanto mais velocidade, mais impacto. Quanto mais acelerada a tua vida estiver, mais o impacto vai ser grande. Inclusive, tem pessoas que falecem em acidente de trânsito, Ricardo, não é nem... É porque a velocidade é tanta que os órgãos chacoalham tanto que dá choque hipovolêmico, que é por causa da alta velocidade. Entende? Se o acidente naqueles mesmos moldes tivesse ocorrido com a menor velocidade, as pessoas estariam bem. Não teria ocorrido nada fatal, entendeu? Então, o excesso de velocidade, ele é proporcional ao impacto do acidente. E isso ocorre, vou dar um exemplo. Quem nunca, devido à pressa de resolver algo, foi lá e fez besteira? Não parou para refletir, ouvir todos os lados. Todas as vezes as pessoas reclamam da morosidade, eu também não concordo com tudo, mas às vezes uma litigância, as pessoas estão brigando e às vezes demora para decidir. Às vezes é preciso esse tempo para que as coisas sentem. Sabe quando a gente mexe muito uma água suja? Você precisa esperar o tempo dessa poeira baixar, dessa lama baixar, decantar, para você olhar e ver realmente o que é que tem naquilo. É muito interessante a gente fazer esse experimento. Quanto tempo leva para uma lama baixar lá para a superfície, para o fundo, né? Para a base, para que você possa olhar aquela água que ficou e verificar, já sei. Foi aquela garrafa PET que entupiu. Sabe? Você precisa de tempo, gente. De deixar o tempo ser o que ele é na tua vida, para que você possa ter discernimento para fazer as melhores escolhas, para trilhar os melhores caminhos. Eu tenho uma característica, né? Muito explosiva. E eu percebi que muitas das ações que eu tinha no afã explosivo, elas não só me machucavam, mas também causavam acidentes graves nas pessoas que eu mais amava. E justamente esse monte de cicatrizes que a gente carrega de tantos impactos provocados por essa ansiedade e essa pressa, chega uma hora que você diz, Deus, eu não aguento mais, eu estou toda arrebentada. E aí você vai buscar. Entende? Se hoje eu estou falando aqui com vocês sobre a pressa, não se engane, eu estou na mesma jornada que vocês. Que toda a humanidade, porque se eu sou humana, de vez em quando eu tenho umas dúvidas, né? Mas se eu sou humana e estou passando por essas circunstâncias, estou curando, deixando Deus curar em mim uma parte, é por isso que eu estou aqui.
Hoje eu estou vindo lembrar a mim também, Ricardo, que essa pressa nos afasta dos afetos verdadeiros. De verdade, se você fizer um carinho com pressa, não vai ser carinho. Ó, se você fizer assim, isso não é carinho. Agora, se você fizer, isso aqui é carinho. Isso aqui é afeto, sabe? Diz a lei também. As pessoas estão tomando banho, gente. Se agredindo no banho. Para tomar um banho com pressa. 9h47 na cidade. Esse é o nosso quadro de Desejo Vida com Marúcia de Deus mais uma vez. Quero agradecer, Maru, pela sua disponibilidade e boa vontade de vir aqui compartilhar conosco tão preciosos conhecimentos. Segunda-feira que vem tem mais novamente. Obrigado. Gratidão a você, ouvinte da Cidade FM, que essas palavras possam ressoar no teu coração, para que você hoje tome um banho devagar, fazendo carinho no teu corpo, tá? Sabe, se acolhendo, e que isso aqui que nós falamos hoje sobre a pressa possa produzir, nem que seja no nível de semente, os frutos que eu já colho alguns. Porque se eu provei disso, você também pode provar. Não existe nenhum ser humano que não possa compartilhar voluntariamente aquilo que recebeu de forma genuína de um Deus vivo, de um Deus que não quer saber se você acredita ou não acredita, ele simplesmente é na tua vida. Então é nesse lugar que eu venho, de tua irmã, de dizer, vambora, que dá pra gente ir juntos. Quem tiver nessa mesma toada, eu posso auxiliar porque eu recebo, gente. O que eu venho compartilhar com vocês, eu recebi, e recebi pela graça divina. É de graça que Deus nos ama. Não há dívidas em receber o amor de Deus de graça. Você não deve nada. Você é um ser humano. Levanta a sua cabeça e recebe o dom de receber de graça a vida que já está em você. E que não precisa tempo e não precisa pressa. Você é um ser eterno, filho do Criador, abençoado. E a segunda-feira, e o tempo, e as emoções, todas são. É a gente que faz a nossa refeição bem gostosa com tudo isso que tem nesse mundo. Tudo vale a pena, né? E é isso, gente. Fiquem com uma semana mais do que abençoada. Eu me despeço de vocês com muita gratidão. E tempo no seu devido tempo. Aqui e agora. Tchau, tchau. Valeu, Maru. Muito obrigado.